A batida veio às 6h47 da manhã. Marcus Williams acordou sobressaltado em seu sofá desgastado. Seu filho de 9 anos, Darius, estava dormindo no corredor. Seu coração parou. Às 6h47 da manhã, nada de bom acontece. Ele abriu a porta. 5 SUVs pretos alinhavam a rua. SUVs de verdade. Janelas com película. Cromado. Homens e mulheres em ternos escuros estavam imóveis, com expressões vazias. Profissionais. Perigosos. Não era uma visita social. Caminhando em direção a ele, cruzando a calçada rachada como se possuísse todo o bairro, estava uma mulher que ele conhecera exatamente uma vez, 19 horas atrás, em um ponto de ônibus, quando ele lhe deu seus últimos $18, cada dólar que tinha, enquanto seu filho precisava de sapatos. Agora ela estava ali, com SUVs e ternos e uma autoridade que tornava o ar pesado. Marcus Williams, ela disse. Sua voz não fazia perguntas, dava ordens. Ele não conseguia falar. Meu nome é Dra. Evelyn Price, ela disse, aproximando-se. E o que você fez por mim na noite passada? Salvou minha vida. Tudo o que acontece agora começa com essa escolha. Ela olhou diretamente para ele. E estou prestes a te mostrar o porquê. 20 horas antes, Marcus havia terminado um turno de 12 horas no armazém. $7,50 por hora. Suas costas estavam gritando. Suas pernas se sentiam fracas. Seu estômago havia parado de roncar por volta da 9ª hora, o que nunca era um bom sinal. Ele estava caminhando para o ponto de ônibus quando seu corpo simplesmente desistiu. Não dramaticamente. Apenas uma fraqueza súbita, como se alguém tivesse drenado a força de seus ossos. Suas pernas não cooperavam mais. Ele se sentou com força em um banco de madeira na esquina da quinta com a Market e colocou a cabeça nas mãos, tentando não pensar em nada. Foi então que ele ouviu. Uma mulher chorando. Não um choro suave. Não as lágrimas silenciosas de alguém tentando se manter firme. O tipo de choro que vem de um lugar onde a esperança já está morta, onde você ficou sem opções e está olhando para um abismo. Ela estava sentada a 3 bancos de distância. Suas roupas eram caras. Ele podia perceber mesmo na luz fraca do lampião da rua. Uma blusa de seda que custara mais do que seu aluguel semanal. Jeans que se ajustavam de uma forma que suas roupas nunca se ajustaram, mas tudo estava rasgado e sujo. Havia sangue em sua testa de um corte que ainda estava sangrando levemente. As mãos dela tremiam enquanto contava notas e moedas, organizando-as em diferentes pilhas, contando-as novamente, a cada vez seu rosto caindo um pouco mais. Marcus não pensou nisso. Ele não pesou as consequências. Ele não fez contas. Ele apenas se levantou em pernas que pareciam não suportá-lo e caminhou até ela. Você está bem? Ele perguntou, embora ela claramente não estivesse. Embora qualquer um com olhos pudesse ver que essa mulher estava em crise. Ela olhou para ele e, por um momento, pareceu considerar se deveria confiar nele ou correr. Então algo em sua expressão mudou. Talvez ela reconhecesse algo nele. Talvez ela pudesse perceber que ele entendia a desesperança. Fui assaltada, ela disse. Sua voz estava oca, vazia de tudo, exceto de exaustão. No centro, eles estavam armados. Eles apareceram do nada e levaram meu carro, meu telefone, minha carteira e tudo que eu tinha. Ela olhou para suas mãos. Consegui escapar. Eu corri e consegui escapar, mas não tenho meu telefone e não tenho minha carteira e não sei como vou voltar para casa. Não tenho dinheiro para um táxi. Não tenho dinheiro para o ônibus. Marcus a olhou. Realmente a olhou. Por baixo do medo, do sangue e das roupas caras, ela estava aterrorizada de uma maneira que ele reconheceu. A maneira como você fica quando percebe que o mundo removeu todas as proteções e você está caindo pelo espaço vazio. Ele puxou a carteira. Suas mãos tremiam enquanto ele a abria. $18. Era tudo.
Era todo o seu mundo comprimido em notas e moedas. Se ele desse esse dinheiro a ela, teria que andar para casa. 4 milhas, talvez 5. Com o estômago vazio, pernas fracas e uma costas que parecia estar unida apenas pela tensão e desespero. Darius perguntaria por que ele estava atrasado. A senhora Chen se preocuparia. E amanhã não haveria nada para o café da manhã, exceto o leite em pó que eles misturavam com água. Mas os sapatos de Darius. Ele continuava pensando nos sapatos de Darius. Seu filho usou o mesmo par por 8 meses. Agora havia buracos na sola. Era possível ver o céu através deles. Céu de verdade. Marcos estava economizando para comprar sapatos novos. $93. Ele tinha 45 até agora. Apenas $45 economizados cortando gastos, pulando o almoço e fazendo bicos nos finais de semana. Ele planejava ter o suficiente em 6 semanas. Essa mulher estava quebrando bem na frente dele. Aqui, disse Marcos, estendendo o dinheiro. Leve. Ela encarou as notas como se fossem uma tábua de salvação sendo lançada a ela de um navio afundando. Eu não posso aceitar seu dinheiro. Eu não posso. É muito. Você pode, disse Marcos. Sua voz estava firme, embora por dentro ele estivesse aterrorizado. Você vai. Leve. As mãos dela tremiam enquanto aceitava o dinheiro. Eu nem sei o que dizer, ela sussurrou. Obrigado não parece suficiente. Está tudo bem, disse Marcos. Eu entendo. Noites ruins acontecem. Você vai ficar bem. Chegue em casa em segurança. O nome dela era Evelyn. Ela lhe disse isso enquanto se levantava, segurando o dinheiro como se fosse sagrado. Ela prometeu que o pagaria de volta. Ela ainda não sabia como, mas faria. Ela jurou. Marcos não acreditou nela. As pessoas sempre diziam coisas assim quando estavam gratas ou desesperadas ou ambas. Elas nunca cumpriam. Era assim que o mundo funcionava. Mas ele acenou com a cabeça de qualquer forma, dando a ela permissão para ir, para se salvar. Evelyn entrou no ônibus quando ele parou com um chiado de freios. Ela acenou para ele pela janela, e então ela se foi. Marcos começou a andar. 4 milhas no escuro. Seu estômago estava vazio. Suas pernas estavam fracas. Suas costas estavam gritando a cada passo. Mas havia também algo mais. Uma satisfação silenciosa. Uma sensação de que ele fizera a coisa certa, mesmo que isso lhe custasse tudo. Ele não sabia que Evelyn Price não era uma estranha que fora roubada por acaso. Ele não sabia que o sequestro do carro havia sido planejado meses antes, que alguém a estava caçando, que ela era uma renomada neurocirurgiã com pesquisas valendo centenas de milhões de dólares. Ele não sabia que as pessoas que a sequestraram estavam esperando que ela ficasse isolada, vulnerável, pronta para ser abordada com uma oferta que ela não poderia recusar. Ele não sabia que se não tivesse ajudado ela naquela noite, tudo teria terminado de forma diferente. Que a história teria seguido em uma direção que ele não poderia imaginar. Ele apenas sabia que alguém precisava de ajuda. Então, ele ajudou. Agora, parado em sua porta às 6h47 da manhã, observando SUVs e ternos e a mulher do ponto de ônibus parecendo poderosa e cara e como se pertencesse a um mundo completamente diferente, Marcos tentava entender o que estava acontecendo. O que é isso? Ele perguntou, sua voz mal firme. Quem são todas essas pessoas? O que está acontecendo? Evelyn deu um passo à frente, seus olhos segurando os dele. Você salvou minha vida, ela disse simplesmente. E eu preciso explicar como. Ela entrou no apartamento dele como se pertencesse àquele lugar, o que não era verdade. Tudo nela estava errado para aquele lugar. Seus sapatos custavam mais do que o sofá dele. Seu relógio provavelmente custava mais do que a prestação do carro dele, se ele tivesse um carro. Ela se movia pelo corredor estreito como se estivesse em um palácio, e não no apartamento de um pai solteiro em dificuldades. Eu fui sequestrada intencionalmente, Evelyn disse, sentando-se na beirada do sofá surrado dele. O ataque foi planejado, por pessoas que queriam me deixar vulnerável.
Eles queriam-me isolada. Marcos sentiu o chão se mover sob seus pés. O mundo, de repente, parecia menor e mais perigoso. Eu sou neurocirurgiã. Evelyn continuou. Trabalho no Hospital Metropolitano. Atualmente estou liderando uma pesquisa sobre um tratamento neurológico que vale uma quantia significativa de dinheiro. Existem pessoas que se beneficiariam se essa pesquisa fosse atrasada, destruída ou roubada. Ela olhou diretamente para ele, e ele viu o medo por trás de sua compostura. Na noite passada, eu estava voltando para casa de um jantar beneficente. Alguém em quem confiei sugeriu que eu pegasse o carro de um colega porque o meu estava na oficina. Era uma armadilha. Quando saí do restaurante, eles estavam me esperando. Eles pegaram o carro, meu telefone, minha carteira, tudo. O plano era me isolar por horas. Tempo suficiente para que alguém se aproximasse de mim com uma oferta. Uma ameaça, na verdade. Dê-nos a pesquisa ou algo pior acontecerá. Marcos sentou-se lentamente. Se você não tivesse me ajudado, disse Evelyn, eu teria ficado presa por horas. Eles teriam me encontrado. Tudo seria diferente. Darius apareceu no corredor assustado e confuso, vestindo um pijama que era pequeno demais para ele. Papai? O que está acontecendo? Marcos olhou para seu filho, para essa vida que ele estava construindo em cima de nada, em esperança e determinação, e $18 que ele não podia mais se dar ao luxo de dar. Evelyn fez uma ligação. Dentro de uma hora, havia sapatos na porta deles. Não apenas sapatos. 6 pares. Sapatos escolares. Sapatos de basquete. Sapatos de chuva. Sapatos bonitos para ocasiões. Tênis de corrida. Sapatos que se ajustavam corretamente, que não fariam bolhas em seus calcanhares, que durariam mais de 3 meses. Darius os segurou como se fossem feitos de ouro, como se fossem as coisas mais preciosas que ele já tocou. Marcos queria recusar. O orgulho estava lá, quente e feroz. Mas ele olhou para o rosto do filho e não conseguiu. Por quê? Ele perguntou a Evelyn quando Darius estava no outro quarto experimentando cada par. Porque você me deu tudo o que tinha, disse Evelyn. Quando você não tinha nada. Agora estou devolvendo. Não por pena, por reconhecimento. Você me mostrou quem você é, e eu preciso de pessoas assim na minha vida. Mas não parou nos sapatos. Uma oferta de emprego chegou na semana seguinte. Ela apareceu em seu apartamento em uma manhã de sábado com papéis impressos e uma pasta grossa com informações sobre benefícios. $45 mil por ano, seguro de saúde completo, um 401k, cobertura dental e divisão. Palavras que Marcos teve que ler 2 vezes para entender. Você está me oferecendo um emprego? Ele perguntou, encarando o número do salário como se estivesse escrito em uma língua que ele não falava. Um de verdade, disse Evelyn. Diretor de operações administrativas na instalação de pesquisa. Você me ajudará a supervisionar o lado logístico do que fazemos? E Marcos, não estou oferecendo isso por caridade. Estou oferecendo porque confio em você. Porque você tem integridade. E porque aprendi que a integridade vale mais do que qualquer diploma. O prédio do hospital era diferente. Estrutura alta de vidro. Escritórios no 15º andar. Janelas que davam vista para toda a cidade. O saguão tinha uma cascata e instalações de arte moderna e pessoas se movendo com propósito. Seus colegas de trabalho o notaram imediatamente. O cara sem credenciais, sem diploma, sem currículo que fizesse sentido. Apenas um homem que apareceu em seu departamento com o endosse pessoal do Dr. Price, que aparentemente significava algo, mas não de uma boa maneira. Na sua primeira reunião de equipe, Richard Thornton, o chefe do departamento, olhou para ele como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça. Dr. Price, disse Richard, seu tom educado, mas cortante. O que exatamente Marcos traz para este papel? Seu histórico é de trabalho em armazém. Ele não tem experiência em administração de pesquisa, nenhum diploma avançado. O que estou perdendo? A sala ficou em silêncio. Marcos sentiu o peso de cada suposição. Pobre, negro, não qualificado, fora de lugar.
Evelyn encontrou seu olhar calmamente. Confiança, ela disse, que vale mais do que qualquer diploma que eu já vi. Marcos tem caráter. E na minha experiência, caráter é a primeira coisa que falha em pessoas com credenciais impressionantes. Richard sorriu, mas foi o sorriso que você dá a alguém sobre quem você já decidiu. Alguém que você está apenas agradando. Marcos provou que ele estava errado. Ele notou ineficiências no sistema de arquivamento que existia há 3 anos. Ninguém mais tinha sequer percebido. Ele reorganizou. 6 horas por semana economizadas imediatamente. Ele identificou redundâncias nos protocolos de coleta de dados. Ele os simplificou. $12.000 em economia anual. Ele sugeriu um novo protocolo para rastrear os resultados dos pacientes nos ensaios de pesquisa. O departamento o adotou. 3 meses depois, eles estavam obtendo dados melhores com 50% menos de papelada. No 6º mês, as pessoas já o pediam pelo nome. No 9º mês, Richard estava se referindo às suas recomendações nas reuniões. No 12º mês, ele já havia sido promovido uma vez. A vida de Darius também mudou. Melhor escola, aulas de reforço, liga de futebol. O peso foi tirado de seus ombros. Ele parou de sentir fome. Ele parou de ficar ansioso por cada pequena coisa. Ele se tornou uma criança novamente, em vez de um pequeno adulto tentando resolver problemas impossíveis. Uma noite, durante o jantar, Darius contou a Marcos sobre um A em seu projeto de ciências. Ele estava animado, feliz, livre de fardos. Sua voz era diferente quando ele estava assim, mais leve. Quero mostrar ao Dr. Price, disse Darius. Ela ficaria orgulhosa de mim. Marcos sentiu algo mudar em seu peito. Algo fundamental e aterrorizante. Evelyn estava em seu apartamento com mais frequência agora, ensinando Darius coisas, levando-o ao planetário, ajudando com a lição de casa, tornando-se família. E Marcos estava se apaixonando por ela. Isso o aterrorizava. Ela era uma renomada neurocirurgiã. Na verdade, uma das melhores do país. Ele era um cara que estava ganhando o salário mínimo em um armazém 3 meses atrás. Seus mundos colidiram por acidente, como 2 planetas colidindo. Agora, eles estavam se sobrepondo de maneiras que pareciam perigosas e impossíveis. Ele ficava acordado no sofá à noite, ouvindo os sons da cidade lá fora, pensando em como ela poderia ir embora facilmente. Como nada disso era real. Como ele era apenas um projeto de caridade que havia saído do controle. Mas toda vez que ela ria, toda vez que ela olhava para ele como se ele importasse, toda vez que ela segurava a mão de Darius como se ele fosse algo precioso e insubstituível, Marcos sentia o último de sua resistência desmoronar. 1 ano após o sequestro do carro, em uma noite de terça-feira, Evelyn estava cozinhando macarrão em seu apartamento. Darius estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Ela estava fazendo perguntas a ele sobre a receita, ensinando-o, tratando-o como se seus pensamentos e observações importassem. Marcos estava parado na porta observando-os. A luz do final da noite entrava pela janela, capturando o perfil de Evelyn, iluminando a expressão concentrada de seu filho. E isso o atingiu de uma vez. Esta era sua vida agora, não por acidente, por escolha, pela escolha de Evelyn de ver algo nele que ele não conseguia ver em si mesmo, para acreditar nele quando ele não acreditava em si mesmo. Eve, ele disse. Ela se virou, colher de madeira na mão, farinha cobrindo sua pele escura. Estou apaixonado por você, Marcos disse. Estou há meses. Não consigo continuar fingindo. Acordo pensando em você. Vou dormir pensando em você. Darius desenha imagens de nós como uma família. E toda vez que ele faz isso, meu coração se parte porque eu quero isso com tanta intensidade que dói. Ele respirou fundo. Eu sei que não sou o tipo de homem que você deveria querer, mas estou apaixonado por você. Eu precisava que você soubesse. Evelyn ficou paralisada. Você terminou? Ela perguntou suavemente.
Marcos acenou com a cabeça. Bom, disse Evelyn, porque eu esperei 1 ano para você dizer isso. Eu estou apaixonada por você desde aquela noite na parada de ônibus, desde que você me deu seus últimos $18, desde o momento em que percebi que você era o tipo de homem que ajuda um estranho mesmo quando isso lhe custa tudo. Ela o beijou então, devagar e com cuidado, como se significasse isso. Darius fez um barulho alto de ânsia à mesa. Isso significa que o Dr. Price vai ficar para o jantar? Darius perguntou esperançoso, seu rosto dividido entre nojo e esperança. Todo jantar, disse Evelyn, afastando-se dos lábios de Marcos, mas mantendo sua mão na dele. Se seu pai me aceitar. Eles se casaram 6 meses depois em uma cerimônia no jardim, pequena e íntima. Apenas amigos e familiares próximos. Darius usava um terno que servia bem, sapatos novos e brilhantes. Ele ficou entre eles enquanto trocavam votos, sua pequena mão segurando a jaqueta de Marcos. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, Darius aplaudiu mais alto do que todos os outros juntos. 2 anos depois, Marcos era diretor de operações de toda a instalação de pesquisa. Um cargo que nunca havia sido ocupado por alguém sem um MBA. Ele gerenciava uma equipe de 25 pessoas. Algumas tinham credenciais mais impressionantes do que as suas. PhDs, MDs, pesquisadores publicados, mas eles o ouviam porque ele tinha visão e compaixão em igual medida. Porque ele era o tipo de líder que via as pessoas, não apenas sua produtividade. Darius estava se destacando na escola. Ele estava alto agora, crescendo tão rápido que Marcos teve que comprar roupas novas a cada poucos meses. Ele falava sobre se tornar um cirurgião como sua mãe. Quando ele dizia mãe, dizia isso sem hesitação, como sempre havia dito, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Certa noite, os 3 caminharam pelo parque onde tiveram seu primeiro jantar em família após o sequestro do carro. O sol estava se pondo. A luz dourada e âmbar cobria tudo, transformando o mundo comum em algo belo. Darius correu à frente, perseguindo borboletas, desaparecendo na grama alta. Você alguma vez se arrepende disso? Evelyn perguntou, segurando a mão de Marcos. De me dar aquele dinheiro? Marcos olhou para sua esposa. Olhou para seu filho, iluminado pela luz do sol que morria, vivendo uma vida de possibilidades, segurança e amor. Nem por um único segundo, ele disse. Eles caminharam em um silêncio confortável, movendo-se pelo parque como se o possuíssem. Como se pertencessem a qualquer lugar que quisessem pertencer. Marcos entendeu algo fundamental naquele momento. Os $18 nunca foram sobre dinheiro. Foi sobre compaixão, sobre escolher ver o sofrimento de alguém e ajudá-lo a carregá-lo, mesmo quando você mal consegue carregar o seu próprio. Essa escolha mudou tudo. Fez dele rico além da medida. Deu-lhe uma família. Deu-lhe uma vida que vale a pena viver.